Quais os melhores exercícios para hipertrofia do glúteo? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, praticamente todos os dias nas minhas redes sociais, e hoje eu resolvi trazer a resposta para vocês. De antemão eu já aviso, não existem os melhores exercícios para o glúteo, mas eu vou pontuar aqui para vocês os mais relevantes, na minha opinião, e ranqueá-los do menos importante ou menos relevante para o mais relevante, porém eu vou dando características individuais de cada um deles, junto com as meninas aqui, na prática, um treino de glúteo hoje, ranqueando esses exercícios, no qual eu vou poder mostrar para vocês o momento certo de utilizar cada um, a relevância que eles têm para hipertrofia e dessa forma que você pode aplicar nos seus treinos para extrair os melhores resultados. Se tá até aqui, já chegou até aqui, já pulou a introdução desse vídeo, então você já clica aqui para se inscrever no canal, já deixa o like nesse vídeo para que a gente possa entregar esse vídeo para mais pessoas, ajudar mais mulheres e trazer mais conteúdos para vocês a partir daqui. Fechou? Vambora! Primeiro exercício desse vídeo e o pior deles, ou na minha opinião, o menos relevante para hipertrofia do glúteo e vai chocar muita gente. Agachamento livre. E por que que o agachamento livre, ou agachamento no geral, tá tão lá embaixo no ranking? É muito simples, embora ele seja um bom exercício para hipertrofia do glúteo, ele é um exercício predominantemente de quadríceps. Você sempre vai solicitar e vai hipertrofiar mais o quadríceps do que o glúteo no agachamento. E para que o glúteo possa ser bem desenvolvido, aí a gente precisa considerar outras coisas, por exemplo, a amplitude de movimento. Se você não consegue agachar com uma boa amplitude, ele não será um exercício eficiente para a hipertrofia do glúteo. Se você não consegue utilizar uma boa carga, e gente, quando eu digo boa carga, é pelo menos o seu peso ou 1,2 o seu peso na barra. Então se você pesa 60 quilos, você está agachando com menos de 60 quilos, esse exercício ele não será eficiente para você. Tanto que a maioria dos estudos que avalia a hipertrofia do glúteo no agachamento, ou avalia a hipertrofia no geral no agachamento, eles utilizam cargas elevadas, que chegam até 1,5 o seu peso na barra, tá? Então se você não consegue agachar com grande amplitude, não consegue agachar com uma boa carga, o agachamento ele não será um exercício muito vantajoso para a hipertrofia do seu glúteo. Principalmente aí se você se considera aquela pessoa que não precisa de exercícios isolados, que usa só, não, é agachamento, búlgaro, afundo e etc. Aí você vai cair do cavalo. Aí você vai ficar numa espiral de quadríceps crescendo, glúteo não crescendo, o seu físico cada vez mais desproporcional. Sim, tem mulheres que só agacham e tem um glúteo super desenvolvido, mas aí a gente entra num fator genético, tá? E essas mesmas mulheres, se utilizassem exercícios isolados, em grande volume, mais volume do que exercícios multiarticulares, elas teriam um glúteo ainda mais desenvolvido. Um exemplo aqui perfeito é a Maria, que a gente praticamente dobrou o glúteo dela em algumas semanas, instruindo a treinar com mais volume em exercícios isolados, menos volume em exercícios multiarticulares, direcionando o trabalho realmente para o glúteo de forma eficiente. Por esse motivo, o agachamento fica em quinto no meu ranking, porque ele não será um exercício realmente eficiente se a gente avaliar todo o contexto. Em quarto lugar no nosso ranking, é outro exercício que vai surpreender você, porque é muito difundido como um puta de um exercício para hipertrofia do glúteo, mas é o Terra Sumô. E por que que o Terra Sumô não é tão relevante assim para hipertrofia do glúteo? Alguns motivos um pouquinho mais técnicos. O primeiro, a porção do glúteo que ele vai trabalhar em maior ênfase são a porção adutora do glúteo máximo. Devido à postura abduzida do quadril, a gente tem um forte trabalho de adução ali do glúteo. Sim, o glúteo também faz a adução do quadril. Então essa pequena parte é a mais valorizada na hipertrofia no Terra Sumô. Então é um exercício que não tem tanta relevância de magnitude na hipertrofia. Outros pontos, é um exercício que a técnica exige muito, então se você não tem uma boa técnica, esquece. E terceiro, é um exercício também que você precisa de uma carga bem relevante, assim como no agachamento e diferente de outros exercícios isolados. Então é um exercício que é bom, você pode usar, relevância principalmente na estética geral do glúteo. Aquela projeção, aquela hipertrofia mais avantajada do glúteo máximo. Por isso que ele fica em quarto lugar. Por que que o agachamento em quinto e o Terra Sumô em quarto? Porque aqui a gente consegue manipular a execução para valorizar mais o trabalho do quadril, mais o trabalho de glúteo e isquiotibiais, e diferente do agachamento, a gente não consegue manipular a execução, é a execução padrão, subindo e descendo, joelho avançando. Bora! Você tem que observar aqui na execução do Terra Sumô, a barra sempre colado na canela, e sempre num trabalho vertical. Sobe lá, Bruna. Boa! Observa como a barra não desloca para frente e para trás. A barra desloca apenas para cima e para baixo. E para isso você vai ter que projetar bem o seu quadril, não permitindo que o joelho avance
Bem diferente do que é lá no agachamento, né? Que a gente diz, avance o joelho. Aqui no Terra Sumô, você não avança o joelho, você recua o quadril, estende o quadril. Flexiona o quadril, estende o quadril. Dessa forma a gente tem um trabalho bem legal aqui no Terra Sumô. Em terceiro lugar no nosso ranking, a gente vem agora para os exercícios isolados e para mim é o exercício mais versátil, tá? E um dos mais importantes para a hipertrofia do glúteo quando você quer regionalidade. O que é regionalidade? Hipertrofiar regiões específicas do seu glúteo, que é a cadeira abdutora. Esse aqui é um exercício onde a gente consegue manipular diversas execuções diferentes. A gente pode manter o quadril em 90 graus, valorizando mais a porção superior do glúteo máximo, você pode fazer ele em 45 graus com step, dando mais ênfase no glúteo médio. É um exercício que você consegue utilizar muita carga e esse é um erro muito comum das mulheres, chegar aqui na cadeira abdutora e querer trabalhar com fadiga, querer trabalhar com muitas séries. É um exercício que se você trabalhar com muitas repetições, você vai acabar fadigando demais e não vai chegar na falha como você deveria estar chegando, tá? Então é um exercício que você deve utilizar bastante carga, é um exercício que você deve ir buscar até a falha, e é um exercício que você deve ter em todas as suas sessões de treinamento. Todas, tá? Que você está enfatizando o glúteo, trabalha com uma variação de abdução e de preferência uma variação de abdução onde você consegue trabalhar com bastante carga. É a cadeira abdutora, beleza? Ó, ajustamos a carga aqui, zeramos a máquina, a gente está falando de uma Hammer Strength, tá? Então é uma máquina já pesada, a Maria realmente é muito forte. Botei uma carga adicional aqui. Vamos tentar ficar próximo de 5 repetições, mas sem perder a técnica do movimento. E aí dela se me perde a técnica do movimento. Vamos lá, Maria, concentra. Ah, fechou o bracing lá. Travou, só força no joelho agora, vem. 1, boa. 2, 3, boa. 4, soca. 5, força. 5, 6, mais uma. Tenta. Abre tudo, porra. Vamos, abre. Boa. Isso é uma série válida. Segundo lugar da nossa tier list aqui de exercícios relevantes para a hipertrofia do glúteo. Mais uma vez, essa tier list aqui, ela não tem nada a ver com estudo científico e o caralho A4. A gente tem a ver com a aplicabilidade dentro do treinamento, ok? Por isso que eu estou explicando o porquê que a gente utiliza e porquê desse ranking. A gente vai utilizar aqui a máquina de 4 apoios. Por quê? Porque as polias lá são muito apertadas na parede, não daria para gravar para vocês. Mas essa máquina aqui é muito semelhante a você fazer o movimento 4 apoios lá no cross. O que a gente tem de diferente aqui só é uma estabilização maior, que você pode utilizar um banco lá para fazer essa estabilização, ok? Mas o movimento vai ser o mesmo. E por que ele está em segundo lugar esse exercício aqui? Porque a gente consegue isolar, mas isolar muito o glúteo e ativar muito, principalmente a porção medial ali do glúteo máximo, que é o que vai dar o formato bunda projetada, glúteo projetado para vocês. Hipertrofia do glúteo, a gente precisa trabalhar de forma regionalizada para que a gente tenha um trabalho mais completo. Porém, quando você quer projeção, esse glúteo para trás, sabe? Fique bundão. Aí a gente precisa de exercícios como esse aqui, que é um exercício que eu dificilmente tiro do treino das minhas alunas. Só quando eu quero realmente, tipo assim, uma variação diferente. Às vezes aqui na máquina, às vezes no próprio cross, tá? Mas é um exercício que sempre faz parte das minhas prescrições. E eu vou te explicar aqui algumas coisas para você melhorar esse movimento e tornar ele ainda mais eficiente, beleza? Vem comigo. Pontos que você tem que se atentar aqui na execução do 4 apoios, seja aqui na máquina ou seja no cross, que a maioria de vocês vão visualizar esse vídeo e vai fazer no cross, né? Tomem cuidado para o seu quadril não rotacionar durante a execução. Faz uma repetição lá, Maria. Ó, trava lá em cima. Observem que o quadril da Maria, ela tá estável. Se você permite que o seu quadril rode lateralmente, é porque a execução não tá boa. O que você vai fazer aqui? Concentrando o movimento para trás e levemente para fora, como se você quisesse levemente abrir a perna durante a execução. Isso vai impedir que você rode o quadril, jogue o peso para dentro, tá? Principalmente quando você usa um cross. Então, estabilizando o movimento dessa forma aqui, você vai ter um trabalho muito mais eficiente aqui no glúteo. Sobe e segura, ó. Firme, contração, para trás. Certo? Descansa, Maria. O último exercício, e talvez um exercício que você nunca nem tenha feito, para mim, é um dos exercícios mais relevantes para a hipertrofia do glúteo, que é o recuo, ou retrocesso, ou reverso lounge, né? Passada reversa. E por quê? Ele é basicamente um avanço, uma evolução de exercícios unipodais, como o afundo, consequentemente o búlgaro, e aí depois o reverso lounge, né? Depois o retrocesso. Por quê? Ele é um exercício onde você vai ter uma ênfase muito pesada na fase excêntrica pro glúteo.
É um exercício unipodal, mas diferente do búlgaro, ele tem uma tensão muito maior para o glúteo na fase excêntrica. E aí o trabalho do glúteo se torna mais relevante. Não é um exercício para todo mundo, gente, não é, mas aqui a gente não está classificando por exercícios iniciantes e avançados, a gente está classificando por exercícios realmente relevantes para a hipertrofia do glúteo. É um exercício que vai trabalhar direcionalmente mais a porção inferior do glúteo máximo, né? Essa porção mais alongada, que vai dar aquele formato mais arredondado embaixo, mais projetado, e alguns atletas, né, uma projeção da gota maior. É um exercício que, se você já é avançada e você puder inserir nos seus treinos, será muito relevante. Vambora? Deixa eu ver como é que tá. Essa máquina é bem pesada, então a gente vai manter sem carga inicialmente, só para vocês entenderem o movimento, tá? Essa máquina aqui, ela simula muito um Smith angulado, mas poderia ser feito num Smith normal também, ou até variação com um halteres. Como é que você vai realizar? Você vai manter uma base neutra do quadril, afasta um pouquinho mais, Bruna, e você vai literalmente dar um passo para trás durante a execução e afundando o movimento. Na hora de empurrar, força no quadril. Desce bem, Bruna. Isso, empurra, projetou o quadril. Essa fase excêntrica, esse fato dela jogar o quadril para trás, jogando a carga na fase excêntrica, é o que vai aumentar muito o recrutamento do quadril. É um exercício bem difícil, pode ver, ela tá tendo dificuldade aqui também. Pode descansar, Bruna. E ela é uma menina que faz um búlgaro muito bem feito, é uma menina que faz um step-up muito bem feito, só que o reverse lunge, ele é um exercício muito difícil de ser realizado. É por isso que não é tão comum, possivelmente é por isso que você nunca nem fez ou nem ouviu falar, tá? Mas é um exercício que trabalha muito, de forma muito intensa a musculatura do glúteo. E é por isso que esse exercício tá no meu top 1. E aí você pode estar me perguntando agora, tá, mas e a elevação pélvica? Por que ela não tá nessa lista? Bom, eu separei alguns exercícios, né, esse tier list, fugindo da elevação pélvica, para que você entenda que você pode sim ter um glúteo bem desenvolvido, bem volumoso, sem necessidade de realizar uma elevação pélvica. Isso quer dizer que você não deveria realizar? Não, você deveria. Só que é um exercício também que ocupa muito tempo, espaço, e que você talvez no seu dia a dia não tenha essa disponibilidade de tempo, espaço. Então é um exercício que pode ser, né, contornado, não substituído, porque é realmente o exercício mais eficiente que a gente tem para a hipertrofia do glúteo, mas ele pode ser contornado e que você possa ter hipertrofia considerável do seu glúteo sem necessidade de fazer elevação pélvica 2, 3 vezes por semana. Não, você vai continuar fazendo elevação pélvica, relaxa. Calma, né? nem levanta o dedo. Então, é importante que você tenha uma variedade maior de exercícios, né? E fugindo do comum, como eu mostrei aqui para vocês, agachamento e terra nem são exercícios tão relevantes assim para a hipertrofia do glúteo. Podem ser utilizados, mas não são tão relevantes. Você pode ter exercícios diferentes, empregando intensidades diferentes e tendo ainda assim um ótimo resultado. Essa aqui foi minha tier list, foi o meu top 5 de exercícios relevantes para a hipertrofia do glúteo. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse vídeo aqui não tem o intuito de excluir outros exercícios, eu utilizo uma gama muito grande de exercícios com as minhas alunas, mas é trazer um embasamento maior para vocês, né, uma aplicabilidade prática, porque senão fica, sempre aquele vídeo chato aqui de YouTube. Top 5 exercícios para isso, top 5 exercícios para aquilo. Não, eu fiz trazer uma realidade diferente para vocês e mostrar para vocês que a individualidade é o que manda. Espero que tenham gostado desse vídeo. Cara, se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal e não curtiu esse vídeo ainda, você tá de sacanagem comigo. A gente tá falando há muito tempo, muito conteúdo agregado para vocês, então se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, tá? Manda para uma amiga. É muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo de valor aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.